Aleluia. Romanos, no capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9. Então eu estava falando sobre a oração. E oração é um relacionamento com Deus. Oração é o relacionamento entre duas pessoas que se amam. Você e Papai do Céu. Amém? E oração, como eu vou falar, existem modos para nós termos uma oração eficaz e uma oração respondida. Só que eu não quero te engessar e você ficar com medo de falar com Deus. A prioridade da oração o que é? Sinceridade. Tem muitas pessoas que fazem orações muito bonitas, mas que não têm sinceridade. Você tem que ter coragem de vir diante de Deus e falar aquilo que está realmente no teu coração. Amém? Sinceridade agrada o coração de Deus. A vida do crente, ela tem oração desde o princípio, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Quando a gente vai receber Jesus, a gente precisa fazer uma oração, que é chamada a oração do pecador. Você já fez essa oração? Todos aqui fizeram, amém? Que é aquela oração que a gente vai dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu reconheço que Tu és Senhor e Salvador da minha vida. E isso é mais do que uma confissão. Porque uma confissão você pode repetir sem estar dentro. Mas isso aqui é uma oração porque nós temos que crer com o coração e falar com a boca, amém? Então é uma oração porque é fruto daquilo que a gente creu. Então, se alguém faz essa confissão verdadeiramente, ela passa a fazer parte do outro reino. E esse reino é o reino dos céus. Amém? Então, vamos ler comigo Romanos 10, verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, para nós podermos fazer parte do reino de Deus, que é a gente nascer de novo, que é a gente fazer parte da família de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, a gente precisa fazer uma oração. A gente precisa reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Amém? Só que nossa vida de oração não termina aí. Na verdade, é só o começo. E a gente vai se aprofundando nisso, nesse relacionamento com o Pai, de falar diretamente com Ele, de aprender a discernir a sua voz. Você sabia que Deus tem uma voz? Amém? Deus tem uma voz. Como é que eu vou poder discernir a voz de Deus? A voz de Deus vai estar sempre em linha com essa palavra. Tudo que Ele falar com você não vai precisar ser como uma voz audível. Ei, filho! Vai ser por dentro. Vocês vão ter outra matéria maravilhosa, que é como ser guiado pelo Espírito. E nessa matéria demonstra as formas como Deus fala conosco. Então a gente às vezes quer o espetacular. A gente não se contenta com o espiritual. Mas deixa eu te dizer, quanto mais sensível e mais tempos de oração a gente passar, as coisas espirituais vão ficar mais reais para nós. Eu lembro que eu estava lendo um livro de um grande pregador da palavra de Deus e ele disse assim: eu sou tão consciente de Deus na minha vida que Ele é mais real para mim do que a pessoa que está ao meu lado. Ele é mais real para mim do que a minha esposa. Ele é mais real para mim do que os meus filhos. E isso é que é consciência, amado, de que Deus está conosco 24 horas por dia. Quando a gente declara que maior é o que está em nós, amados, não é para falar de boca para fora. Realmente o maior está com você. Aonde você entra, o maior, o vencedor invicto está com você. Eu lembro de uma música que dizia: vencedor invicto, Jesus é vencedor invicto. Ou seja, Ele não perde. Amém? E Ele está com você. E por que é importante uma vida de oração? Porque nessa vida de oração você vai se manter consciente de que Cristo habita em nós, por meio da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Onde eu chego, o Senhor chega comigo. Então nós temos que entender que quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós mudamos de reino. A gente sai do reino das trevas e a gente vai para o reino da luz. E no reino da luz, amado, as leis e os princípios são diferentes do que as regras do mundo. Você já percebeu? Eu vou te dar um exemplo muito simples. No mundo, a gente aprende que quando alguém faz o mal para nós, a gente tem que fazer a mesma moeda.
Se alguém pisou no nosso pé, a gente procura a outra oportunidade para pisar no pé dela. Se ela falou mal de você, você fala mal dela. No reino de Deus diz que mesmo que alguém fale mal, que mesmo que alguém te faça mal, você tem que perdoar até 70 vezes 7 por dia. Então, no reino de Deus, as leis que regem o mundo lá fora não regem a nossa vida. Amém? As leis que regem a nossa vida são de acordo com o amor, são de acordo com a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a palavra. Por quê? Porque não adianta você querer ser fervoroso de oração se você não conhece a palavra de Deus. Eu não conheço uma pessoa que ora de acordo com a palavra e tem a vida fracassada. Mas eu conheço muitas pessoas que oram muito sem ser de acordo com a palavra e têm a vida fracassada. Por quê? Porque estão pedindo coisas que Deus já disse que já é delas. Porque estão fazendo coisas ou penitências que Deus já disse que você não precisa fazer. Então o segredo é equilíbrio, oração e palavra, palavra e oração. Eu conheço muitas pessoas que descobrem essa palavra da fé, se apaixonam e ficam só na palavra. Aí eu quero conhecer, eu quero saber todos os livros, eu quero ler tudo, mas não ora. Mas Deus tem nos chamado para o equilíbrio. Palavra e oração. Palavra e oração. Ensino e oração. Você entende? Deus é o Deus do equilíbrio. Fala comigo, Deus é o Deus do equilíbrio. Amém? Então, assim como nossa nação, o Brasil, falando do Brasil, tem uma Constituição. Você sabia que o nosso país tem uma Constituição? Ela foi promulgada desde 1988 e nessa Constituição quer dizer os nossos direitos, os nossos deveres como cidadão brasileiro e também diz aquilo que os nossos governantes podem ou não fazer, porque eles estão presos à Constituição, eles não podem fugir à Constituição. Deus também fez uma Constituição, porque Deus é um Deus organizado, amém? Ele é perfeito e Ele fez uma Constituição e a Constituição está aqui. Amém? Não olha para a minha Bíblia que ela está toda... Bíblia de crente que ora, ó. Amém? Estou brigando com vocês. Eu sei que tem Bíblia aí novinha e que você medita muito nela. Amém? Então, isso aqui, amados, é a Constituição do Reino de Deus. Você quer saber seus direitos? Você quer saber seus deveres? Então é o tempo de começar a ler. Eu lembro que eu dei um exemplo, quando eu estava aqui ensinando no Rema, que o Senhor trouxe para mim. Eu estava em casa meditando na palavra e ele trouxe esse exemplo para mim. Ele disse assim: Jéssica, se você soubesse que você tem um parente e ele fosse um desses homens riquíssimos que moram nessa região dos Emirados Árabes, esses sheiks que são riquíssimos, que são donos de barris de poços de petróleo, que eles vivem em palácios, tudo, e você soubesse que ele ia deixar muita coisa para você, porque na verdade você é o único parente que ele tinha. Aí eu me alegraria. Você não se alegraria, não? Só que, na verdade, ele ia deixar isso tudo para mim, só que ele ia deixar escrito em árabe. E ele ia colocar lá embaixo uma cláusula para mim. Você só vai poder ter acesso a todas essas coisas, o advogado ia traduzir para mim, se você aprender o árabe, para você ler esse testamento que eu te deixei. Amado, você iria aprender o árabe? Aí eu estava pregando para as mulheres, aí eu disse assim: você iria aprender amanhã, né, irmã? Irmã, eu ia aprender hoje. Sabe pegar as coisas. Você iria aprender por quê, amado? Porque você queria saber quantos poços de petróleo você ganhou, quantos palácios você tem, você queria saber quantos camelos você possui. Por quê? Porque estava lá no testamento dizendo que era seu. Então vou te dizer uma boa nova, amado. Tem um testamento aqui, foi escrito para você. E tem uma boa nova. Você não precisa aprender outro idioma, porque alguém já fez isso por você. Alguém já estudou, já se esforçou para que você pudesse saber tudo aquilo que é seu por direito. E aí quando você está lendo, você vai descobrir: eu sou mais que vencedor, aleluia. Você vai saber: Ele mesmo levou sobre si as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras eu fui sarado. Então quando você vai lendo, amados, essa palavra, você vai saber o que é seu por direito. E deixa eu te dizer uma coisa, amados: tudo que essa palavra tem para nós, a traça não vai poder comer. O tempo vai passar e aqueles poços de petróleo vão acabar. Um dia eles vão secar.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra permanece para sempre. E tudo que você conquistar do reino dos céus vai ser eterno. Amém? Então nós precisamos entender isso. Para nós podermos ter uma vida eficaz de oração, nós precisamos discernir o que Deus tem para nós. E como nós podemos fazer isso? Através da palavra de Deus. Não tem como você ser uma pessoa fervorosa eficazmente na oração sem ter uma vida de leitura, de meditação na palavra de Deus. Você sabe o que é meditar, amém? Meditar é você ficar pensando